Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, até mesmo os americanos esquerdistas, os americanos progressistas, aqueles liberais, principalmente na Califórnia e em outros estados democratas daqui dos Estados Unidos, já estão contra o governo Biden. Estes mesmos americanos que pregavam paz e amor, que eram a favor dos imigrantes, conheceram na prática, porque a prática é totalmente diferente da teoria. Essas pessoas estão vendo bilhões, milhões de dólares sendo gastos com a imigração ilegal que entrou nos Estados Unidos depois que Biden irresponsavelmente abriu as fronteiras. O aumento da criminalidade nas cidades. Imigrantes desacatando policiais, como que aconteceu com o caso do venezuelano. Dinheiro gasto em subsídios, pagando hotéis. O sistema jurídico de imigração dos Estados Unidos está um caos. Pessoas que entraram o ano passado, por exemplo, só terão que comparecer à corte, às audiências, daqui a 5, 6 anos. Porque não há espaço, não há juízes para julgar tantos casos em pouco tempo. Ou seja, não há como julgar milhões e milhões de pessoas que entraram pela fronteira graças à incompetência de Biden num curto espaço de tempo. Então, o indivíduo que entrou ano passado, ele só vai ser julgado daqui a 5, 6 anos. Porque não há juízes, não há advogados públicos suficiente e não há espaço na programação das cortes. E tudo isso é dinheiro gasto, que levou até mesmo aos americanos de esquerda mudarem a mentalidade e graças ao Biden, até mesmo os americanos que apoiavam os imigrantes já estão mudando de ideia. Graças à incompetência do governo Biden, até mesmo os americanos que apoiavam e eram a favores de imigrantes já começaram a mudar de ideia. Ou seja, o Biden jogou água no chope dos imigrantes. Porque tudo aquilo que é feito de uma forma devassa, incompetente e irresponsável, acaba se voltando contra, no caso, a quem eles tanto defendiam. Outro dia eu bati de frente com um advogado em um programa, porque, deixando bem claro, eu não estou generalizando. Há advogados e advogados. Toda unanimidade é burra. Eu não estou dizendo 100%. Mas a grande maioria dos advogados, eles querem um caos. Deixando bem claro, não estou generalizando. Não é a maioria. Mas a grande maioria, eles querem um caos, porque o caos é o caminho para encher suas contas bancárias. Um advogado disse que os Estados Unidos tinha eleito a União Soviética como inimigo e eu o rebati dizendo que não, a União Soviética de fato era inimigo do mundo porque o comunismo iria trazer o fim da democracia, das liberdades e implantar esse regime terrível. Depois ele disse que os Estados Unidos elegeu o Saddam Hussein como pretexto para uma guerra. E eu falei, não, Saddam Hussein de fato era o inimigo, talvez não a proporção mundial, mas principalmente ali no Oriente Médio, era um sanguinário que realmente precisava os Estados Unidos tomar uma atitude contra ele. E segundo esse advogado, agora nós conservadores, o Partido Republicano, elegeu os imigrantes como inimigo. Ouvir isso da boca de um advogado, meu amigo, você só passa a ter ideia o nível de gente que é um sujeito desse. A imigração ilegal, da forma com que o Biden adotou, sim, é uma questão de inimizade para os Estados Unidos. Porque como vem o aumento da criminalidade, o aumento de moradores de rua, o aumento do dinheiro público gasto em subsídios e uma devassa num futuro próximo às cidades e comunidades dos Estados Unidos, a imigração da forma que o Biden adotou, sim, é inimigo dos Estados Unidos. Mas o porquê que estas pessoas, esses advogados de imigração, eles querem um caos e eles apoiam
as políticas nefastas do Partido Democrata. Quanto mais imigrantes entrarem nos Estados Unidos, mais dinheiro eles colocam em suas contas bancárias. Como que há muitos profissionais nesta área, quando há poucos clientes, naturalmente, as contas bancárias deles não enchem tanto. Mas quando acontece um caos como este que o governo Biden proporcionou, quando milhões e milhões de pessoas, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas que entraram na fronteira chega a ser maior do que a de muitos estados americanos. Aí, claro, aí ele tem freguês e clientes de sobra para encher as suas contas bancárias. Então, por que os advogados de imigração apoiam os democratas? Porque o advogado de imigração, ele é um corrupto. Ele, claro, não estou generalizando. Ele precisa de clientes para encher as suas contas bancárias, para aumentar a sua clientela. Então eles não estão preocupados com os Estados Unidos, eles não estão preocupados com a segurança pública, não estão preocupados com o déficit interno do país, eles não estão preocupados com o sistema educacional que já está virando um caos, principalmente em cidades e santuários. A preocupação deles é encher a conta bancária deles. Quanto mais pessoas entrarem nos Estados Unidos, o país que se lasque, mas a conta bancária deles, esta continuará segura e enchendo a cada dia que passa. Então, o porquê que advogados de imigração, não estou generalizando, ainda há pessoas sóbrias, mas por que a grande maioria apoia os democratas? Porque graças à incompetência dos democratas, contas bancárias desses indivíduos, que são tão nefastos como os democratas, eles fazem rios de dinheiros e fortunas vendendo os seus serviços, abrindo processos, porque é dessa forma que eles ganham as suas fortunas. Até mesmo os americanos de esquerda já estão mudando de ideia depois da devassa que o governo Biden promoveu nos Estados Unidos. E isso é péssimo. Por quê? Porque isso fecha uma porta daquela antiga imagem que os americanos tinham, como é importante os imigrantes nos Estados Unidos. A partir do governo Biden, os americanos pensarão diferente, porque na prática é uma coisa, na teoria é outra. E o governo Biden, ao invés de ter ajudado os imigrantes, consolidou a todos os americanos, e até mesmo os americanos de esquerda, a passarem a ser contra os imigrantes nos Estados Unidos. Ou seja, abriu as fronteiras, conseguiu trazer um caos nas grandes cidades e agora fechou, até mesmo para com aqueles que apoiavam os imigrantes, esta visão que os americanos tinham e que a partir de agora estão vendo a imigração de uma outra forma. Graças a quem? A irresponsabilidade dos democratas.